Então, pessoal, aqui na parte 2 da aula, eu quero mostrar aqui para vocês que no livro ele vai dizer que existe um outro método de cálculo do determinante de uma matriz, que é o método conhecido por regra de Sorry francês, né? Então, esse método ele é mais conhecido nosso, que ele traz a multiplicação dos elementos da diagonal, né? Da diagonal num sentido e negativo no outro sentido. Se você ver aqui, existe uma ordem que é essa diagonal aqui. Eu não consigo mostrar, deixa eu ver se eu consigo, mas nesse sentido, né? Eu tenho essa diagonal. Depois eu pego esses elementos mais esse elemento e no final eu pego esse que sobrou com esses dois aqui que ainda não haviam sido pegos, tá bem? Então eu tenho que a gente fala nesse sentido, né? É isso que eu queria mostrar, tá bem? E aí, vou deletar aqui e mostrar para vocês que existe um outro sentido de pegar esses elementos. Quando ele escreve assim, o sentido positivo, ele diz que é a soma de A11 vezes A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21, A32. Em seguida, ele faz o contrário, ele faz neste sentido, né? Ele sai aqui, o A, certo? O A13, o A22, o A31. Em seguida, ele pega o A11 com o A23, o A32, certo? E por último, ele faz aqui o A12, o 21 e o 33, que é o que faltou no final, certo? Esse sentido. E esse é o sentido que ele é negado, né? Menos aqui na frente, ó, menos. Tá bem? Então, ele vai fazer um exemplo também, num exemplo que já foi realizado, para mostrar que o valor encontrado é o mesmo que a gente encontra no outro método. Porque o determinante é, de novo, repetindo, uma identidade da matriz, tá? Mas aí você vai para uma ordem maior do que 3, que é a ordem 4. E aí voltaremos naquele método que eu fiz aqui no papel, onde eu fixo uma linha e reduzo toda a outra matriz a uma matriz de ordem 3. Já que é uma matriz, eu vou calcular um determinante de uma matriz de ordem 4. E aí eu caio em vários determinantes de matrizes de ordem 3. E aí ele fala, e da ordem 5? Eu vou cair em determinantes de cálculo de determinantes de matrizes de ordem 4, né? 5 determinantes, certo? Aqui são 4 determinantes, né? E assim por diante. Então, ele fala, se você tentar calcular o determinante de uma matriz de ordem 10, você vai ter que realizar 9.234.099 operações. Então, vai aumentando as operações exponencialmente, né? Você vê que vai exigindo muito mais operações. E é assim o método. E ele vai dizer, então, eu quero encontrar um método alternativo de calcular determinantes. A definição não fornece uma saída rápida para isso. Antes, porém, de estudarmos um método mais eficiente para aplicar, nós vamos usando as propriedades dos determinantes e, mais uma vez, operações elementares. Damos a definição do determinante de ordem n, desenvolvido pela iésima linha. Essa é a definição do determinante, né? Então, a gente sempre recai num determinante de uma ordem menor.
tá? Um somatório de um determinante de ordem menor. É importante a gente saber ler essa definição aqui. Se nós pegarmos essa definição e usarmos o N como sendo a ordem da matriz, você vê que recai nos exemplos que nós vimos aqui de antes, tá? Tanto no exemplo da matriz de ordem 2, da matriz de ordem 3, tá? Esse exemplo aqui, essa definição da matriz, uma matriz genérica de ordem N. Ai, cadê? Desculpa, eu tô mexendo aqui, deixando vocês confusos, né? Mas é isso, essa é a definição do determinante de uma matriz que nós estamos aplicando aqui nessa aula. Vamos parar por aqui e voltar com propriedades dos determinantes.